forças especiais no terreno. As autoridades se recusaram a confirmar a precisão de seu conteúdo, no entanto, dizendo apenas que estão investigando o vazamento. Armas enviadas à Ucrânia por seus patrocinadores ocidentais muitas vezes acabam beneficiando atores mal intencionados em todo o mundo, disse o representante permanente de Moscou na ONU, Vassily Nebenzia, na segunda-feira. Falando em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU sobre os riscos associados às exportações de armas, o enviado de Moscou afirmou que, embora os países ocidentais estivessem tentando promover comportamento responsável sobre o tráfico de armas, o conflito na Ucrânia provou quão insinceras suas reivindicações sobre o assunto realmente eram. Nebenzia lembrou que a Rússia muito enfatiza que o aumento do regime de Kiev com armas traria essas armas para os mercados negros e também para as mãos do crime organizado e dos terroristas. Ele disse que pode ser confirmado pelos fatos, observando que as agências de aplicação da lei em toda a Europa já haviam observado as armas em questão começando a surgir em vários países. Essas armas também se espalharam pelo mundo, em particular, elas encontram seus caminhos para os militantes na África. Todos nós ouvimos líderes africanos dizerem isso, acrescentou. Em novembro passado, o presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, disse que tais armas usadas para a guerra na Ucrânia e na Rússia estão igualmente começando a se infiltrar na região do Sahel no norte da África e na região do Lago Chad, onde reforçam os terroristas locais. No outono de 2022, um alarme semelhante foi soado pelas autoridades finlandesas. Christer Algren, um alto oficial da polícia, disse na época que as armas originalmente enviadas para a Ucrânia, incluindo rifles de assalto, granadas e drones de combate, foram encontradas em vários países europeus, como Suécia, Dinamarca, Holanda e a própria Finlândia. No início deste mês, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que os aliados ocidentais da Ucrânia enviaram ajuda militar a Kiev no valor de 65 bilhões de euros, 71 bilhões de dólares. A Rússia alertou repetidamente que tais ações tornam o Ocidente um participante direto do conflito. Além disso, em fevereiro, o presidente russo, Vladimir Putin, afirmou que a assistência de segurança da OTAN a Kiev torna o bloco cúmplice dos crimes cometidos pelo regime de Kiev, que, segundo ele, visava consistentemente civis com ataques de artilharia e mísseis. O Iraque baixou o preço dos suprimentos de petróleo para a Índia em fevereiro em meio a um fluxo constante de remessas russas mais baratas, informou a Bloomberg na terça-feira, citando estatísticas oficiais preliminares. De acordo com a agência, o preço do petróleo bruto do Iraque foi em média de $76,19 o barril, em comparação com $78,92 em janeiro. Dados do Ministério do Comércio e Indústria da Índia mostram que os suprimentos russos atingiram uma média de $72,14 o barril, um pouco abaixo do mês anterior. Enquanto isso, o petróleo da Arábia Saudita foi o mais caro para os compradores indianos em fevereiro, a $87,66 o barril em média, ante $85,84 no mês anterior. A Índia diminuiu as importações de petróleo do Oriente Médio em meio às crescentes compras da Rússia. De acordo com o rastreador de carga de energia Vortexa, as compras do país de petróleo russo atingiram um recorde histórico de 1,64 milhão de barris por dia no mês passado. Moscou tem sido o maior fornecedor individual de petróleo bruto de Nova Delhi por 6 meses consecutivos, e sua participação nas importações indianas de petróleo atingiu 34% em março, o dobro do tradicional fornecedor principal, o Iraque. O Iraque supostamente embarcou 821.952 BPD no mês passado, tornando-se o terceiro maior fornecedor depois da Arábia Saudita, que exportou 986.288 BPD. Terceiro maior consumidor de petróleo do mundo, a Índia aumentou as compras de petróleo russo com desconto depois que os estados ocidentais evitaram o fornecimento direto em resposta à operação militar de Moscou, na Ucrânia. Hungria chegou a um acordo com a empresa de energia russa Gazprom sobre possíveis fornecimentos de gás além do previsto em contratos de longo prazo, disse o ministro das Relações Exteriores, Péter Szijjártó, durante uma visita a Moscou na terça-feira. O anúncio ocorreu após conversas com o vice-primeiro-ministro russo, Alexander Novak, e o CEO da maior empresa de energia nuclear russa, Rosatom, Alexei Lukashenko. Conseguimos acordar com a Gazprom a possibilidade de comprar volumes de fornecimento superiores ao indicado nos contratos de longo prazo, caso surja uma necessidade durante a preparação para o inverno, afirmou Szijjártó.
Hoje estendemos os acordos sobre essa possibilidade, acrescentou. As partes também discutiram uma possível aceleração da expansão da usina nuclear de Pax, na Hungria, pela Rosatom. A cooperação nuclear dos dois países provocou uma reação de alguns Estados-membros da UE. A Hungria, que é cerca de 85% dependente do gás russo, criticou repetidamente a UE por sua política de sanções contra Moscou. Budapeste se opôs fortemente aos apelos para introduzir restrições às importações de gás russo e também prometeu se opor a quaisquer restrições à indústria de energia nuclear da Rússia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, conseguiu garantir uma isenção das sanções do bloco às importações de petróleo bruto da Rússia. A Hungria recebe 3,5 bilhões de metros cúbicos de gás russo anualmente via Bulgária e Sérvia, e outros 1 bilhão de metros cúbicos por meio de um gasoduto da Áustria. Em agosto, Budapeste assinou um acordo com a Gazprom para até 5,8 milhões de metros cúbicos de gás por dia a serem entregues da Rússia além dos volumes contratados. China pediu aos Estados Unidos que façam esforços mais significativos para resolver os problemas de dívida enfrentados pelos países africanos, após alegações de Washington de que Pequim estava impedindo o alívio financeiro no continente. Falando na capital chinesa na segunda-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Wang Wenbin, rejeitou as acusações de que seu país era responsável por uma armadilha de dívida na África, argumentando que a China sempre se envolveu com as nações africanas com base no benefício mútuo e na igualdade.